Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro e hoje a gente vai falar sobre ChatGPT. Na verdade, vamos falar sobre 3 comandos extremamente importantes para que você consiga usar essa ferramenta que é muito prática, muito útil, facilita demais a nossa vida da maneira correta para criar os teus conteúdos, para criar os teus posts, criar stories, criar todos os materiais que tu precisa para ativar tuas redes sociais da maneira certa e com muita facilidade. Enquanto vocês estão chegando, vou pedir para quem já entrou me dar um ok aí, se está me vendo e me ouvindo bem. E enquanto isso, eu também vou colocar aqui o tema da live para quem chegar depois saber do que a gente está falando. 3 comandos para usar no ChatGPT. Deixa eu fixar aqui. Boa noite, Paty. Boa noite, Juliana. Bem-vindas. Me deem um okzinho, gente. Se estão me vendo e me ouvindo, se tá tudo bom, tudo certinho aqui. Tudo bem, né? Eu ia falar tudo bom, só para eu começar esse conteúdo. Primeiro, todo mundo, acredito, né? Que todo mundo já conhece o ChatGPT, já ouviu. Obrigada, Paty. Que bom que tá tudo certinho. Todo mundo acho que aqui já ouviu falar do ChatGPT, alguns provavelmente já utilizam eles, né? Mas só pra gente alinhar a conversa, o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que ela é muito prática, ela é gratuita e ela é muito útil para quem precisa construir conteúdos para as redes sociais. Usando essa ferramenta, a gente consegue ter os roteiros estruturados da maneira correta. Então, numa estrutura adequada, assim, um post na estrutura adequada, uma sequência de stories na estrutura adequada, na sequência adequada para engajar. A gente consegue criar roteiros para vídeos também de uma forma extremamente vendedora. A gente, além de conseguir criar roteiro para vídeos, para story, para posts simples, posts em carrossel, a gente também, quando utilizado da maneira correta, a gente consegue fazer com que o ChatGPT construa esses conteúdos nas mais diferentes abordagens, nas mais diferentes linguagens. Então, assim, tem conteúdos que a gente quer fazer aqui para as redes sociais que eles precisam ser mais inspiracionais, motivacionais, para tocar a fundo dos nossos potenciais clientes. Tem conteúdos que precisam ser mais vendedores, precisam ter uma linguagem mais persuasiva. Tem conteúdos que precisam ser mais educativos. E o ChatGPT, quando usado da maneira correta, além dele construir essa estrutura do conteúdo da forma que a gente precisa, ele também coloca esse conteúdo numa linguagem melhor, na linguagem que a gente quer. Quem aqui já não se pegou assim, caraca, eu queria ser mais criativo? Eu queria usar termos mais legais aqui para deixar esse post mais interessante. Quem aqui já passou por isso? O ChatGPT, ele também permite, né? Então, muitas vezes você faz lá o teu textinho mais técnico, que você diz, tá tão sem graça, mas eu não tenho habilidade para deixar ele mais interessante. Com os comandos certos, o ChatGPT pode fazer isso para você. Então, quando você sabe utilizar essa ferramenta, além da vantagem de você fazer tudo mais rápido, você também consegue fazer tudo numa estrutura melhor e você consegue ter essas diferentes linguagens, essas diferentes abordagens de um único texto. Então, a gente sai, até num dos aulões que eu estava fazendo dentro da comunidade, eu estava explicando isso, né? Antigamente, antes de ter o ChatGPT, quando eu ia passar para o pessoal como que constrói post, como que constrói a apresentação do serviço, era extremamente mais trabalhoso. Hoje, a gente consegue preencher alguns formulários com as informações técnicas, que é uma linguagem que vocês já estão acostumados, e simplesmente dar os comandos para que o ChatGPT transforme isso para nós de uma maneira muito mais vendedora. Muitas vezes, com um briefingzinho correto daquilo que eu quero vender, eu consigo criar a apresentação do meu serviço, os posts de oferta para aquilo, eu consigo criar os roteiros para os vídeos, tudo isso com comandos muito rápidos e muito simples. E aí vocês devem estar se perguntando, ok, quais são esses comandos, né? Quais são esses comandos? O que vocês precisam entender é que
O ChatGPT, ele funciona como robozinhos. São robôs que a gente programa eles para executarem determinadas atividades. Quando eu entro nele, ele é extremamente generalista. Ele acessa todas as informações que estão na web, ele vai me trazer, se eu entrar lá e falar assim, crie um post sobre emagrecimento. Ele vai criar esse post para você sobre emagrecimento. Crie um post de oferta de uma camisa. Ele vai criar o conteúdo da oferta da camisa para você. Só que, quando a gente utiliza dessa forma, a resposta que vem é um post que parece que foi feito por um robô. Não parece um post que foi feito por você. E ele não vem com as informações do teu negócio, do teu serviço ou do teu produto. Ele não vem trabalhando a teu favor. Ele fica um post meio Google, meio generalista. Então, quando a gente vai usar o ChatGPT, anotem isso, tá? Essas informações são extremamente importantes. A primeira coisa que eu preciso fazer é configurar. E isso é muito simples, tá? Isso é muito simples de fazer. Mas o primeiro passo é eu configurar como eu quero que esse assistente se comporte. Como que eu quero que esse robozinho trabalhe para mim? Eu quero que ele exerça o papel o quê? De um social media? Para fazer os posts? Eu quero que ele exerça o papel de um copywriter para fazer uma página de vendas? Eu quero que ele exerça o papel de um pesquisador para buscar informações do mercado para mim sobre os meus clientes? Então, o comando número 1 que eu preciso dar para o ChatGPT é como eu quero que ele se comporte. Quais competências eu quero que ele tenha. Pensem da mesma forma, é a mesma lógica que se vocês estivessem contratando uma pessoa para trabalhar com vocês ou buscando um fornecedor. Quando vocês vão buscar um fornecedor ou vocês vão buscar alguém para trabalhar com vocês, vocês falam o que vocês querem que essa pessoa tenha. Ela tem que ter tais competências, ela tem que dominar tais conhecimentos, ela tem que ter determinadas habilidades. Então, para que o ChatGPT construa bons conteúdos para as minhas redes sociais, o comando número 1 é como eu quero que ele se comporte. Que perfil eu quero que ele tenha. E qual é a vantagem desse comando número 1? Eu faço ele uma única vez. Então, eu abro o meu ChatGPT. Quem já acessou vai conseguir mentalizar comigo. Quem ainda não acessou, se for acessar depois, vai entender isso perfeitamente, tá? Quando eu abro o ChatGPT, ele abre um chatzinho ali onde eu boto as informações em branco. Não tem informação nenhuma ali, tá em branco. O primeiro comando que eu dou é falar como eu quero que ele se comporte. Então, eu vou falar que ele vai agir como um social media, que tem experiência prática em redes sociais, que domina as técnicas de copywriter, que domina as técnicas de pesquisa do comportamento do consumidor. Eu vou falar que perfil ele tem que ter. E tem um detalhezinho que pouquíssimas pessoas utilizam quando vão configurar esses assistentes, que é colocar assim, com conhecimento profundo do mercado X, que é o seu mercado. Isso significa o quê? Quando eu vou configurar o ChatGPT para minha área, eu vou colocar que ele tem um conhecimento profundo de marketing digital, porque a minha área é do marketing digital. Se eu trabalhasse com liderança, desenvolvimento de líderes, eu ia colocar que ele tem um conhecimento profundo do mercado de desenvolvimento de líderes. Se eu trabalho com moda, eu vou colocar que ele tem um conhecimento profundo da área de moda. O que esse comando faz? Esse comando faz com que o assistente do ChatGPT busque informações, modelos que já deram certo, pautados nesse mercado. Isso faz com que quando ele for te apresentar os materiais, criar os teus conteúdos, ele já construa usando como referência
materiais construídos por copywriters experientes, por social medias experientes. E se eu não dou esses comandos, o conteúdo vem genérico. Qual a vantagem de dar esse comando de perfil, de como ele deve se comportar e do conhecimento que ele deve ter? Eu faço isso uma única vez. Por quê? Eu consigo, quando eu uso o ChatGPT, que eu vou ali naquele comando e eu falo como ele tem que se comportar, ele salva aqui do lado, nessa coluna da esquerda, todos os chats que eu já usei. Então eu posso nomear que aquele ali é o meu chat de criação de posts, por exemplo. Porque eu configurei ele com um perfil de ser uma pessoa que sabe criar posts. E quando eu for criar um novo post, eu não tenho trabalho de voltar e configurar de novo. Porque eu posso usar aquela mesma configuração. Então, a vantagem de eu olhar para o ChatGPT como robozinhos assistentes e não como prompts prontos é essa. Eu programo e eu posso voltar naquela programação. E os meus conteúdos vão ser melhores. E os meus conteúdos vão ser adequados ao meu mercado. Só que aí entra um detalhe de um segundo comando extremamente importante. Qual é o segundo comando que eu preciso dar para o ChatGPT? É o input da minha realidade. Se eu quero que os conteúdos não sejam generalistas, se eu quero usar o ChatGPT para que ele construa conteúdos que parece que fui eu que escrevi, que tenham relacionamento com o meu cliente, com a forma como eu trabalho, com a forma como eu executo, com as características do meu produto, eu preciso dar informações para ele. Então, como é que fica isso? O primeiro comando é: haja como um social media assim, assim, assado. O segundo comando é o quê? Que está construindo materiais para as redes sociais de um especialista em. E você vai colocar a tua atividade. Esse especialista tem X anos de experiência, acredita nisso, vende produtos dessa forma, oferece esse tipo de solução para o público X. E aí você vai colocar as características do público que você quer atender. Por que esse segundo comando é extremamente importante? Para que o conteúdo fique direcionado para o teu público e respeite a maneira como você trabalha. Vou dar um exemplo para vocês entenderem a diferença, tá? Se eu chego no ChatGPT e peço para ele criar um post sobre como fazer lives, ou como planejar lives, ou como gerenciar um perfil do Instagram, tá? Que conteúdos postar no perfil do Instagram. Se eu peço só assim, mesmo que eu coloque o comando que ele tem que agir como um profissional, parará, o primeiro comando, e eu não dou o segundo comando de como eu trabalho e de qual é o meu público, ele pode fazer duas coisas. Por exemplo, meu público são profissionais liberais e pequenos empreendedores. De repente, o conteúdo que ele pode trazer pode vir numa linguagem muito técnica que vai servir para quem trabalha com gestão de redes sociais. O segundo ponto é que ele pode trazer como orientações ou como conteúdo coisas que eu não acredito. Exemplo, eu defendo que você não precisa postar todos os dias. Eu defendo que é importante você usar a estratégia de formação de público fazendo impulsionamento para botar a máquina do Instagram a trabalhar ao teu favor. Se eu não conto isso para o assistente do ChatGPT, ele pode criar um conteúdo falando sobre a importância de postar todos os dias. Que quanto mais conteúdo você fizer, melhor. Esse é um tipo de conteúdo que vai servir para mim? Não vai. De repente você trabalha com uma técnica X de massagem ou com uma técnica Y de limpeza de pele. Se você não conta para o ChatGPT como você trabalha, o que você defende, qual é o teu serviço, quem é o público que você quer atingir, esse conteúdo não vai vir bom. Consegue entender? É a mesma coisa se eu estivesse contratando um social media para criar os meus materiais.
Encarem o ChatGPT como um funcionário de vocês. Uma pessoa que está trabalhando na equipe de vocês. Quando tu vai contratar, você fala o perfil. Quando essa pessoa entra para trabalhar contigo, o que você precisa falar para essa pessoa? Olha, você vai escrever conteúdos para as redes sociais aqui da minha empresa ou para o meu negócio. Aqui eu trabalho dessa forma, essa aqui é a minha história, aqui está a apresentação dos nossos serviços. Então, da mesma maneira que eu vou falar para um social media como eu trabalho, eu preciso falar para o meu assistente do ChatGPT. Conseguem entender essa parte? Do quanto ela é importante? Me contem aí. E, gente, fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, hein? Então, esse é o segundo comando. Então, o primeiro comando, eu tô contratando esse assistente. Eu preciso falar qual é o perfil que ele tem. O segundo comando, eu tô dando informações de quem eu sou, porque ele vai escrever conteúdos para mim. Conseguem entender? Me contem. Preciso saber. Então aí, minha gente, vocês estão muito quietinhos hoje. Sem perguntas, tô até estranhando. E o terceiro comando, e de novo, antes de eu passar para o terceiro comando, esse segundo comando aqui, eu também faço ele só uma vez. Então, tanto a questão do perfil, quando eu vou contratar alguém, eu faço uma vez. A questão de informações de quem eu sou, de como eu trabalho, eu também vou fazer só uma vez. E com isso, meu assistente está configurado. Quando eu for entrar lá na outra semana, eu vou dar só o comando número 3. Qual é o comando número 3? O comando número 3 é o pedido. O que eu quero que ele me entregue. E aí sim eu vou pedir para ele. Quero que você crie um post sobre o assunto X. E aí eu preciso falar se eu quero que ele crie um post simples sobre o assunto X, se eu quero que ele crie um post em carrossel sobre o assunto Y, se eu quero que ele me apresente sugestões e ideias de posts para o assunto X. Vou dar um exemplo para vocês do que vocês podem fazer com o ChatGPT. Eu posso chegar para ele e falar assim, quero fazer uma sequência de stories sobre a importância de postar no Instagram seguindo a lógica de vendas. Eu vou fazer esse pedido para ele. Cosméticos naturais, eu tô falando sobre ChatGPT, sobre como a gente pode usar o ChatGPT para criar os nossos conteúdos para as redes sociais. Esse é o tema da live, tá? Sobre a maneira certa de usar. Então, eu posso chegar lá pro ChatGPT, pro meu assistente de redes sociais e falar assim, eu quero que você crie um post para mim falando sobre a importância de ser intencional na hora de postar nas suas redes sociais. Ele vai criar um post. Mas eu posso chegar para ele e falar assim, eu quero que você me apresente 3 sugestões de temas que eu posso usar nos meus posts para falar sobre a importância de ser intencional na hora de criar posts para o Instagram. E ele vai me apresentar o que primeiro? Ele vai me apresentar ideias. Ele vai me apresentar ideias de abordagem. Aí eu posso olhar para aquelas ideias e falar para ele, ok, faça um post sobre esse tema aqui. E ele vai lá e vai construir o post para mim. E eu vou simplesmente copiar, simplesmente copiar não, né? O que eu sempre falo disso. É importante que antes de copiar, colar e publicar, que a gente revise o que o ChatGPT nos entregou. E de novo eu vou fazer analogia como se fosse um funcionário teu ou como se fosse um social media que você estivesse contratando. Todo o material que chega para você, do teu fornecedor de redes sociais, é importante que você analise, que você faça uma revisão para ver se está correto ou não. Então o ChatGPT ele é muito eficiente, ele faz a gente ganhar assim, muito tempo. Só que eu preciso parar, olhar e corrigir para ver se está tudo certo, para ver se está adequado, se tem alguma coisa que eu não falaria nunca, que eu não ia defender, para daí então eu copiar
e colar lá no Canva, criar o meu post bonitinho, que eu já posso ter lá os padrões prontinhos no Canva e publicar nas minhas redes sociais. Então, quando eu vou fazer a primeira vez, eu faço o comando 1 e o comando 2. Agora, nas próximas semanas, eu só fico focado no comando 3, que é o pedido. E aí eu vou pedir post A, post B, post C, post D. Então, eu posso ter tudo isso extremamente bonitinho e redondinho. E existem técnicas que, por exemplo, você pode deixar o comando 1, o comando 2 e o comando 3 prontos. Então, você pode ter um assistente ali específico, especializado em criar posts simples. Você pode ter um outro assistente específico, especializado em criar posts em carrossel. Você pode ter um outro assistente configurado, especializado em criar sequências de story. E você deixa o comando bonitinho. E quando você for criar os teus posts, o que tu vai fazer? Tu só vai lá e vai mudar o tema. Hoje é sobre A, hoje é sobre B, hoje é sobre C. Porque no ChatGPT você consegue voltar e editar o último chat. Então, assim, pensem no tempo que vocês ganham. Com os comandos certos, você consegue fazer o conteúdo de um mês. Em 3 horas, sei lá. Hoje eu consigo fazer em 1 hora, nos comandos do ChatGPT, eu já consigo fazer o conteúdo do mês inteiro. Porque eu botei os comandos certos ali. A Lilian falando, eu aprendi a usar o ChatGPT contigo e é perfeita a tua explicação. Obrigada, Lilian, obrigada. É porque eu vejo muita gente tentando usar a Nelice Vieira, né? Nunca acessei o ChatGPT, não sei nem como acessar. Então, Nelice, se você botar no Google ChatGPT, ele vai puxar para ti, tá? Ele é gratuito. Mas existe também uma alternativa para quem nunca acessou, não sabe muito bem como usar. Para quem não sabe, né, tipo, Elis, eu entendi, mas para mim é difícil ainda dar os comandos certos, né, para usar essa ferramenta. Eu criei um treinamento, é um curso, que eu costumo falar que ele não é um curso para ser estudado, ele é um curso para ser aplicado, colocado em prática. Nesse curso, o que você tem? Eu deixei todas as estruturas, os scripts prontinhos, para você configurar os assistentes. Então, é um curso que ele tem uma aula curta, onde eu explico o papel daquele assistente, tenho conteúdo para você copiar e colar, e na minha aula eu vou te orientando sobre quais são os pontos que você precisa ajustar, para que esse assistente fique característico para o teu perfil. Então, toda essa parte de perfil, que seria a contratação do tipo, olha, para que o ChatGPT escreva bons posts, ele precisa ter esse conhecimento, agir dessa forma, ter essa habilidade, ter esse conhecimento, tá prontinho. Aí a parte sobre você, eu coloquei lá as perguntas e um modelinho para você só ir mudando as suas informações. Aí vem o detalhe do terceiro comando, que é o pedido dos materiais. O pedido dos materiais, para que ele também saia bonitinho, redondinho, tá pronto. Você copia, cola e você vai mudando só os temas. E além disso, tem 2 aulas que para mim são assim sensacionais, que são muito boas. Só elas já valem o curso demais, assim. Uma delas é para você buscar ideias sobre o que postar nas redes sociais, pautado no comportamento do teu público, pautado naquilo que tu vende. Então, sabe aquela coisa de eu não sei o que postar, eu não sei sobre o que falar, os meus conteúdos não estão funcionando. Eu criei um robozinho que ele é chamado de planejador. Ele é programado e vocês vão copiar e colar, só vão botar lá quem é o público de vocês. Ele é programado para extrair todas as informações do mercado. Você faz uma lista infinita de assuntos e o melhor, aqueles assuntos que
saem da boca do teu público, aquela frase que o teu público falaria. Aí você pega, dá esse comando para ter uma relação das ideias que você precisa postar. Você copia a ideia e bota lá no outro robozinho que tá para criar os teus posts, ou para criar os teus stories, ou para criar roteiros de vídeo. Aí tem um robozinho lá programado para criar mensagem de WhatsApp, para você mandar para os clientes para vender. Se você quiser fazer live, tem um robozinho para fazer roteiros de live. Então, tudo que você precisa dentro das redes, né, o principal, que é stories, posts, roteiros de reels, de live, mensagem do WhatsApp, tem pronto. Você copia e cola. Ai, quem nunca acessou? Nunca acessei, né? Se você nunca acessou, você tem lá a aula explicando como você faz para acessar. E tudo isso, gente, todo esse material prontinho, que ainda depois vocês ficam tendo acesso por ele por 1 ano, e durante 1 ano todas as atualizações vocês continuam recebendo, sai por apenas, o valor hoje dele é 12 vezes de R$19,90 ou R$199 à vista. R$200, né? R$199, R$200. Com esse valor, você não contrata um social media para fazer os seus posts de 1 mês. Você não contrata. E com ele, você vai começar a fazer os conteúdos de maneira mais rápida e mais prática, tá? Para que você realmente consiga usar a rede social da maneira adequada. Se você não tem a menor habilidade para escrever posts, o ChatGPT vai resolver para ti. Se você não tem criatividade, ele vai resolver para ti. E lembra aquilo que eu comentei de que eu quero esse texto mais inspiracional, eu quero esse texto mais vendedor, eu quero esse texto mais criativo, quero isso aqui mais persuasivo? Tem também um robozinho lá configurado, prontinho, bonitinho, que é você copiar e colar lá o robô, que ele vai transformar os teus textos da maneira que você quiser. Da maneira que você quiser, nas mais diversas linguagens. E para você ter acesso, para pegar e conhecer, entender, ver todos os detalhes, é só você digitar aqui nos comentários máquina, que eu envio para você o link para você conferir os detalhes desse curso, para você verificar. Você pode inclusive falar comigo aqui no direct para tirar dúvidas, né? Para entender se ele é o que você precisa ou não. O que eu posso falar é que se você hoje tem dificuldade de criar conteúdos, se você perde muito tempo criando conteúdos, se você não tem capacidade para fazer uma sequência de stories legal, se você não consegue desenvolver um texto mais vendedor, que tu acha todo o teu conteúdo muito técnico, seus textos muito técnicos, esse material é para ti. E quem estiver vendo o replay dessa live no YouTube, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Paty, Elis, todas essas aulas do ChatGPT estão na comunidade para os alunos? Não, Paty, a gente não tem todas essas aulas dentro da comunidade, mas boa parte delas estão lá. O que acontece? Dentro da comunidade, eu fiz, a grande maioria delas estão lá. No ChatGPT é só essa parte, tá? Toda organizadinha, toda ordenada, as aulas mais objetivas, bem focadas no ChatGPT. Lá eu acabo explicando mais as estratégias, mas tem, por exemplo, de clientes, para criar posts simples, para criar posts em carrossel, tem todas lá dentro, tá? A do PDV, inclusive, é uma para mapear o cliente, mapear o PDV do cliente, ter ideias de conteúdos, é uma das primeiras que eu indico para todo mundo que entra na comunidade começar por ela. Certo, minha gente? Dúvidas sobre o ChatGPT? Então, é isso, meu povo. É sensacional a ferramenta. Vocês não são obrigados a comprar esse curso. Vocês podem seguir esses 3 comandos que eu dei. E a vantagem, se vocês quiserem adquirir o curso, é que vocês ganham tempo, né? Tempo é dinheiro. E lá dentro do curso já tá tudo prontinho, tudo direitinho. No mais, meu povo, um beijo, um ótimo restinho de semana para todo mundo. E espero vocês no nosso aulão de segunda-feira lá no YouTube. Tchau!